Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, sempre trazendo uma palavra de Deus, sempre trazendo uma direção, sempre trazendo um caminho para todos nós. Como é bom iniciarmos o dia na presença de Deus. Como é bom iniciarmos o dia diante daquele que nos conhece profundamente e que nos faz caminhar no centro da sua vontade. Como é bom. Como é bom acordar e já começar o dia nessa presença. Presença que nos transforma, presença que nos faz ser melhor do que ontem e nos faz viver plenamente a vida como ela deve ser vivida, segundo a vontade, a graça e o amor de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Vilma. Deus abençoe, querida. Bom dia, Kelly. Deus abençoe, querida. Bom dia, Lineu. Acordou, foi? Deus abençoe, querido. Bom dia, Zaguete, meu amigo. Deus te abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Mira. Deus abençoe, querida. Bom dia, Aline. Deus abençoe. Bom dia. Que Deus os abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Rose. Deus abençoe, querida. Vamos iniciar o nosso devocional. Já estava com saudade desse horário das 6, né? Eu prefiro. Bom dia, Gi. Deus abençoe, querida. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Obrigado, gente. Vamos começar então o nosso devocional. Esse devocional ele surgiu através de uma pergunta que eu recebi. Através de uma pergunta que eu recebi durante essa semana. Durante essa semana, uma pessoa veio conversar comigo e ela comentou que uma das maiores dificuldades que ela tem é de orar. Eu falei para ela que não é só ela. Muitas pessoas têm dificuldade de se colocar em oração, de ter uma vida de oração. E aí eu fiquei meditando nessa pergunta dela e eu falei, eu preciso fazer um devocional que tem a ver com essa pergunta. O que eu preciso para orar? Como é que eu consigo orar? Como é que eu consigo ter uma vida e não só ter uma vida, mas manter uma vida de oração? A primeira coisa que a gente precisa entender, olha os coraçãozinhos subindo aí, gente, quanto mais coração tiver, melhor. Deixa essa live mais evidente no Instagram e ele espalha mais, viu? Quanto mais coração tiver subindo aí, é bom, pra gente espalhar essa live no Instagram, né? E antes de começar, só uma dica aí do lado, no cantinho direito aí da tela de vocês, tem tipo um aviãozinho, uma setinha, você consegue compartilhar essa live com mais pessoas, tá bom? Vamos fazer essa live encher, porque as pessoas estão precisando de palavra todos os dias, né? Obrigado, viu, queridos? Olha o coraçãozinho subindo aí. Deus abençoe vocês. E muitas pessoas têm dificuldade de manter uma vida de oração. Mas uma coisa que a gente precisa entender logo de cara, que a gente precisa ter consciência, é que
a partir do momento que você se coloca em oração, bom dia, Rose, Deus abençoe, querida. A partir do momento que você se coloca em oração, você está entrando numa batalha, você está entrando numa guerra espiritual. Uma guerra tão violenta que o inimigo das nossas almas, Satanás, vai fazer de tudo para que você não consiga orar. E uma das coisas, entre várias, que acontece, bom dia, Norimar, Deus abençoe, querida. Uma das coisas que acontece é que o diabo lança na sua mente que você não sabe orar, que você não tem capacidade de orar, que você não sabe o que dizer. Essa é uma das armas que ele usa. E a outra arma que ele usa de uma forma muito forte é a preguiça. É o não fazer, o não permitir que você execute a oração. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a oração ela tem um poder gigantesco. A oração ela é uma bomba atômica. Aprenda isso. A oração ela é uma bomba atômica. Tem muitas coisas que hoje você não vive em Deus por falta de oração. Tem muita coisa que você não experimentou em Deus ainda por falta de oração. Para vocês terem uma ideia, Jesus Cristo foi o homem que mais orou nesse mundo. Se você lê o Evangelho de Lucas, você fica impressionado. Eu já falei aqui sobre isso, inclusive já fiz um devocional sobre isso. Se você lê o Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus Cristo foi um homem que orou diversas vezes. Ele foi um grande homem de oração. E a oração de Jesus, esse exemplo, essa perseverança, essa dedicação na oração. Bom dia, Irla, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marcelo, meu amigo, seja bem-vindo. Deus os abençoe. Essa forma de Jesus orar, essa forma de Jesus viver, chamou tanto a atenção dos discípulos, mais que os milagres. A postura de oração de Jesus, a forma que Jesus orava, a perseverança, a dedicação, a entrega, chamou mais a atenção dos discípulos do que os milagres. E a maior prova disso é que quando os discípulos pediram para Jesus que ensinasse algo para eles podiam ter pedido para eles ensinarem os milagres, ensinar sobre a fé, mas não. A pergunta dos discípulos para Jesus foi o seguinte: Mestre, o Senhor nos ensina a orar? O Senhor nos ensina a orar. E aí surgiu a oração do Pai Nosso. Então, queridos, a oração é uma das maiores armas, se não for a maior, que eu e você, como filhos e filhas de Deus, temos. E precisamos, necessitamos. O seu corpo não precisa. A sua carne não precisa de oração. Tanto é que é ela que fica cansada, é ela que gera preguiça, é ela que não vai fazer você se colocar em postura de oração, porque ela não precisa. Mas a sua alma e o seu espírito necessitam, clamam, precisam de uma vida de oração. Saímos agora de 21 dias de jejum, entregamos ontem. E foi um tempo maravilhoso de oração, de entrega. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Patrícia. Sejam bem-vindas, queridas. A nossa alma e o nosso espírito precisa de oração. Precisamos. E hoje eu quero falar sobre isso. O título do nosso devocional hoje é Oração, o que ela precisa. Oração, o que ela precisa.
Bom dia, Reis. Seja bem-vinda, querida. Eu quero começar lendo o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 ao 10. É uma porção um pouco maior da palavra, mas é uma experiência incrível que Jonas passou por causa da sua desobediência. Mas foi uma experiência incrível que Jonas viveu. E temos muito que aprender com ele em relação à oração. Bom dia, Gislaine. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Presta bem atenção na porção da palavra. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 ao 10 diz assim: Lá de dentro do peixe, para quem não conhece a história direito, todo mundo, a grande maioria conhece, mas Jonas, ele recebeu uma missão, uma ordem de Deus, que ele fosse a Nínive pregar o evangelho, pregar a palavra. E ele desobedeceu, ele foi para Tarsis, em vez de ir para Nínive. E ocorreu com ele uma experiência e ele foi engolido por um grande peixe. Alguns dizem que foi uma baleia, outros dizem que foi um peixe um pouco maior da época, mas a verdade é que ele foi engolido por um peixe. Isso não é uma fantasia, isso não é uma alegoria, porque a palavra de Deus é a verdade e ela tem ali registrado tudo aquilo que Deus permitiu para que eu e você pudéssemos ter exemplos para a nossa vida diária. E essa experiência que Jonas viveu nos conta sobre isso. Lá dentro do peixe, depois que ele foi engolido por esse peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e ele disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntes, e formavam um turbilhão ao meu redor, essas correntezas dentro do peixe. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram num abismo e me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Senhor, a minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a sua misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Queridos, olha que impressionante isso. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Se coloca no lugar de Jonas. Tenta imaginar essa cena. Um dia eu comentei, inclusive lá na igreja, quando eu estava pregando, eu comentei que quando eu leio a palavra de Deus, eu tento me colocar no lugar da cena. Eu tento entender e viver, mesmo que mentalmente, aquela situação. Agora, você imagina um homem no estômago de um peixe, cheio de água. Ele falou que as algas enrolavam na sua cabeça, ele estava na escuridão. Ali foi um milagre de Deus, foi um trabalhar de Deus profundo na vida de Jonas. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Se coloca nesse lugar. Imagina você caindo no mar. Vem um peixe enorme, uma baleia, por exemplo, abre a sua boca e vem aquele volume de água entrando pela sua boca e você no meio.
num primeiro momento, você acha que você morreu. E você não morreu, você simplesmente entrou no corpo de uma baleia. Com certeza, espaço ali dentro é que não falta para você. Só que ele diz que as águas se movimentavam, as algas que vêm junto com esse volume de água estavam enrolando em sua cabeça e ele estava desesperado. E ele começou a orar. Começou a orar. Isso foi resultado de uma desobediência. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, ele tentou fugir e embarcou em outro navio que seguia para Tarsis, uma direção completamente ao contrário. Sabe, queridos, a gente sofre muito na vida, por desobediência. Muita coisa que a gente escolhe hoje na vida é por desobediência a Deus. Deus já te deu uma direção, Deus já te deu um caminho, Deus já te deu uma palavra e você vai para o outro lado. Isso gera sofrimento. Gente, a vida, entenda uma coisa, a vida ela é muito simples de se viver. A vida é muito simples de se viver. Nós que complicamos. Parece que não queremos viver a simplicidade e a leveza da vida. Tudo bem que todo o nosso comportamento errôneo em relação à vida também tem a ver com o nosso pecado, com a nossa raiz pecaminosa, porque somos pecadores. Mas isso não justifica, porque quando conhecemos a verdade, quando conhecemos a forma, a conduta, podemos sim ter comportamentos, principalmente de obediência, que vão transformar a nossa vida numa vida mais leve. É possível. É possível. Põe isso na sua cabeça. Viver é bom. Viver é simples. Caminhar na obediência gera em nós leveza de vida. Imagina a angústia que Jonas estava vivendo ali dentro da barriga daquele peixe. Imagina o sofrimento, o medo da morte, a escuridão. E isso gerou nele a oração. E ele fez uma oração correta. E é isso que eu quero transmitir hoje para vocês. O que fez ali, o que Jonas teve como pontos importantes da sua oração, que fez Deus agir na vida dele? Porque a baleia vomitou ele na praia. Imagina que essa baleia, esse grande peixe, não se sabe ao certo se era uma baleia, acreditamos que sim, porque é o maior peixe que existe. Essa baleia estava no controle de Deus, porque é a criação dele. Entenda, Deus tem domínio, tem poder e tem controle sobre todas as coisas, inclusive da sua vida. E devido à oração desesperadora, mas sincera, verdadeira e no objetivo correto, Deus fez a baleia vomitar Jonas na praia. E ele foi para Nínive. Pregou em Nínive e houve uma libertação tremenda naquela cidade. Entenda que uma vida de obediência, entenda que a leveza da vida, a estrada da leveza da vida é a obediência. A gente precisa parar de sofrer, gente. A gente precisa parar de ter uma vida complicada. A gente precisa parar de ter uma vida cheia de percalços, cheia de... Tudo bem que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que no mundo passais por aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra ânimo, no original, quer dizer coragem.
E o que ele está dizendo é o seguinte: tenha coragem de ter uma vida mais leve, tenha coragem de ter uma vida mais tranquila, porque ele não disse no mundo tereis aflições, ele diz no mundo passais por aflições. Como eu sempre digo aqui, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Se você está sofrendo há muito tempo, se você está vivendo uma vida complicada há muito tempo, se você não consegue sair desse círculo vicioso, deserto, problema, alguma coisa está errado. A vida é mais do que isso. A vida ela pode ser mais leve. E a obediência é o principal ingrediente da leveza de vida. Seja obediente à voz de Deus. Ande nos seus caminhos, execute, pratique os seus princípios, valores e mandamentos. Não complique a sua vida. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A vida pode ser mais leve. E eu quero destacar aqui algumas coisas importantes sobre essa oração de Jonas, que vão me ensinar e te ensinar a entender o que uma oração precisa para ela ter o mover de Deus, para ela ser uma oração verdadeira, para ela. A primeira coisa que a gente precisa entender, só antes de eu entrar nos pontos aqui, entenda uma coisa. Quando você diz assim, pastor, eu não sei orar, eu sempre vou te responder com uma outra pergunta. Eu sempre vou te perguntar, mas você não sabe conversar? Você não sabe conversar? A oração é uma conversa. A oração é um bate-papo. A oração é um diálogo entre você e seu pai. Quando você para conversar com uma pessoa, é uma oração, é uma conversa. Oração tem a ver com oratória. Oratória tem a ver com falar. É uma conversa. Não precisa ter palavras rebuscadas, não precisa ter palavras eloquentes, não precisa ter palavras ricas de conteúdo, não. É abrir a boca e falar tudo aquilo que está dentro de você. É rasgar o seu coração diante de Deus e falar, Pai, meu Pai. Tanto é que quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, a primeira coisa que ele disse é, Pai nosso que estás no céu. Agora entenda uma coisa, antes do Pai ser nosso, ele é meu primeiro. Porque ele só pode ser nosso se antes ele é seu. Entenda isso. Você, na oração, você está falando com seu pai. E quando eu disse no início desse devocional que a oração é uma bomba atômica, entenda que Deus pode mudar a sua vida da água para o vinho por causa de uma oração sincera, correta, direcionada para aquilo que Deus quer para a sua vida. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Queridos, não negocie o seu momento de oração, jamais. Faça da oração o seu estilo de vida, faça a sua oração um hábito. Reserve momentos do seu dia, começa hoje. Reserva momentos do seu dia para você se colocar na presença de Deus e orar. Ah, pastor, mas quanto tempo? Não se preocupa com o tempo. Enquanto você tiver vontade de falar, de conversar com Deus, converse. Ah, eu tenho só 5 minutos. Tá ótimo. Mas não deixe de orar. Sabe, queridos, a gente arruma tempo para tanta coisa, principalmente para usar o celular, principalmente para conversar com outras pessoas, de repente conversas inúteis,
que não vão te agregar em nada, que não vão te fazer crescer. A gente arruma tempo para tanta coisa. Mantenha uma vida de oração. Mantenha uma vida de oração. E a oração, ela precisa ter algumas marcas, ela precisa ter algumas características. E a primeira que eu quero destacar aqui nesse devocional, nessa manhã, é o seguinte: a oração, ela precisa ter reconhecimento. Grave isso. A oração, ela precisa ter um reconhecimento. O que é isso? A oração que Deus se agrada de ouvir é a oração em que nós nos arrependemos e reconhecemos que, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Uma oração que reconhece que somos limitados. Uma oração que reconhece o momento que estamos vivendo. Jonas reconheceu a sua desobediência. E ele reconheceu que aquela desobediência fez ele chegar naquela situação difícil. Às vezes a gente precisa fazer uma retrospectiva da nossa vida e perceber que hoje, de repente, estamos vivendo coisas e colhendo coisas por causa de decisões erradas e as desobediências realizadas lá atrás. Só que, queridos, precisamos reconhecer isso. A oração, ela precisa ter um reconhecimento. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Precisamos ter esse reconhecimento. Quando orar, olhe para você e veja o quão fraco, limitado, pecador você é. O primeiro princípio da oração, a primeira característica da oração é reconhecimento. Porque você está orando porque você precisa. Você está orando porque você é dependente. Você está orando porque você sabe que existe um Deus que está acima de você, acima do seu eu, acima dos seus desejos, acima da sua vontade. Então a primeira coisa é reconhecer. Jonas reconheceu que ele estava angustiado por aquela situação. Bom dia, pastor Ailton. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Jonas recebeu e recebeu aquela angústia por desobediência, aquela aflição, e ele reconheceu isso. Olha o que Jonas disse no capítulo 2, versículo 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas se formavam, um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele reconheceu essa situação. Ele reconheceu que foi Deus que jogou ele ali. Ele reconheceu que o que ele estava vivendo foi por causa dos erros dele. Então, uma das principais características de quando você for orar, e de que a oração ela precisa de reconhecimento. Sabe, Jonas reconheceu que ele precisava voltar o seu coração para Deus. Jonas reconheceu ali dentro daquela aflição que o seu coração devia se voltar para Deus. Olha o que ele diz no verso 4 do capítulo 2. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Queridos, não existe uma vida sem Deus. O que existe sem Deus é sobrevida, é sobrevivência, é tentativa de vida, vida plena, vida abundante, vida real, só existe em Deus. Tem uma frase que eu costumo usar muito, inclusive nos meus e-mails, quando eu passo o e-mail, lá no rodapé do e-mail, tenho meus contatos e tem uma frase dizendo assim: fora de Deus não há existência. Fora de Deus não há existência. Fora de Deus não há vida. O que existe fora de Deus são tentativas de se viver.
mas vida plena só em Deus. Tanto é que Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena. Jonas reconheceu que estava preso e que não conseguia sair daquela situação sozinho. É uma oração de reconhecimento. Ele entendeu que essa situação que ele estava vivendo, ele só podia sair dali se a boa mão do Senhor estivesse sobre aquela situação. Sabe, queridos, de repente eu estou falando com pessoas aqui que estão dentro de uma situação, de um ciclo vicioso que não consegue sair. Entenda, sozinho a gente não consegue dar um passo. Sozinho a gente não consegue caminhar. E isso na oração precisa ser reconhecido. Pai, eu preciso de você. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua boa mão sobre mim. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você ande comigo. Eu preciso do seu sustento. Eu preciso do Senhor. Olha o que Jonas disse. No verso 5, o desespero era tanto que ele falou: as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Imagina, ele não conseguia tirar aquilo. Imagina ele entrando naquele volume de água. E tudo que tinha dentro daquela água foi entrando junto com ele, e ele se enrolando naquilo. E tenha certeza que ele achou que ele ia morrer. Ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Sabe, queridos, a gente sempre fala isso. Sempre no culto, na igreja, sempre em momentos que a gente está reunido, a gente sempre fala ali, inclusive na parte dos avisos, que a gente tem lá o WhatsApp da igreja nossa, que a gente fala: está precisando, entre em contato, converse. Queridos, reconheça que você precisa de ajuda em determinadas situações, a grande maioria delas, sozinho você não consegue. Reconheça isso. Reconheça que sozinho você não consegue, você não é capaz de nada. Você precisa de Deus, você precisa de ajuda, você precisa de pessoas do seu lado, você precisa caminhar junto, você precisa. E a gente sempre avisa isso lá. Nós, como pastores da igreja, a gente está disponível para te ajudar. Sabe qual é a função da minha vida? Da minha vida como pastor? Eu só tenho uma função na minha vida pastoral: servir. Eu estou aqui para isso. Eu acordo para servir, eu vivo o meu dia para servir, eu durmo para servir. E eu tenho um imenso prazer, uma alegria plena em servir. Porque eu reconheço que eu nasci para isso. Como você também. Nascemos para servir uns aos outros. Então, queridos, se você precisar, eu estou aqui. Como eu, outros pastores da igreja, o próprio Deus. A gente atende pessoas todos os dias. Todos os dias. Então, queridos, reconheça que precisa de ajuda. E busque ajuda em pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. Peça ajuda a Deus. Primeiramente a Ele. Conte comigo. Conte com o meu amor por você. Conte com o meu serviço a você. Mas não tente caminhar sozinha. Não tente caminhar sozinho. O que tiver ao meu alcance, o que eu puder fazer para que você caminhe junto comigo, tenha certeza, eu farei.
O que Deus mais quer é que você esteja próximo dele, nele todos os dias. Então clame a ele pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Bom dia, Laura. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Jonas reconheceu isso. Jonas reconheceu isso. Jonas reconheceu que ele estava morto espiritualmente e que agora Deus o havia despertado. Olha o que ele disse no versículo 6, a parte B do versículo. Ele diz: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Sabe, a própria palavra de Deus diz que todos nós estávamos perdidos antes de conhecermos a Cristo. Amém, Amir, amém. Que Deus te abençoe, querida. Entenda que eu amo vocês, viu? Todos vocês. Até aqueles que eu não conheço pessoalmente. Porque o amor de Cristo me faz viver e amar vocês. Então contem comigo sempre. Sempre. Tá bom? A palavra de Deus diz que estávamos perdidos quando não conhecíamos Cristo. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Preste bem atenção nisso. Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões, pecado, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos e pensamentos próprios. Como os outros, éramos de natureza merecedora da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, fomos salvos. Querido, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Como eu falei, tem muita coisa que você de repente está vivendo hoje por causa do fruto do pecado, por causa da consequência da sua conduta e forma de viver. Não culpe a Deus, não culpe as pessoas, porque você foi o que cometeu determinadas coisas que de repente está fazendo você viver o que você está vivendo hoje. Por isso que a gente precisa se arrepender, deixar de fazer aquilo que prejudica a minha vida com Deus, deixar de fazer aquilo. Arrependimento é isso, queridos. Arrependimento não é choro, arrependimento não é emoção, arrependimento não é igreja e achar que está tudo bem, porque não está. De repente você vai na igreja e você tem aquela sensação boa. Foi na igreja. Isso não resolve. Ah, mas eu louvei na igreja, eu levantei meu braço, adorei o Senhor. Ele não recebeu. Porque a sua vida está uma vida virada do avesso. A sua vida está uma vida pecaminosa. A sua vida está uma vida de atos e delitos que não agradam a Deus. Então não adianta, você só foi dentro de um templo, você só conversou com pessoas, você só ouviu uma música, você só viu uma palavra, você só disse alguns glória a Deus e alguns améns, mas não mudou nada, não resolveu nada. Deus não recebeu a sua adoração. E você volta para casa e a vida continua e você continua do mesmo jeito. Isso não é arrependimento. Arrependimento chama-se metanoia. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de conduta. Deus está pronto. Está pronto para transformar, abençoar e corrigir todo aquele que está disponível a mudar a sua rota
Isso se chama conversão. Conversão é uma experiência genuína com Cristo que faz você convergir para Ele. Isso é conversão. O que pode, de repente, uma pessoa viver é ela estar convencida em vez de convertida. Convencido é aquele que acredita em Deus, é aquele que vai à igreja, aquele que dizima, oferta, faz as coisas todas de Deus, mas ele é um convencido, ele não tem uma experiência diária de vida com Deus. Essas pessoas, elas são convencidas. A conversão é outra coisa. A conversão real e genuína, ela gera mudança de vida. E foi isso que Jonas reconheceu, que ele precisava mudar. Ele precisava olhar de volta para o altar, para o templo e viver uma vida com Deus. Por isso que Paulo continua dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz: por isso é que foi dito, desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando a gente fala morte aqui, gente, a gente não está falando de morte física, tá? Estamos falando de morte espiritual. Primeiro a morte espiritual acontece. A física é a consequência disso. Então está na hora de repente, rever a sua vida e andar nos caminhos corretos de Deus. Então a primeira coisa que a oração precisa é o reconhecimento. É o reconhecimento. Amém? De repente eu estou falando coisas que vocês não estão gostando de ouvir, mas elas são necessárias nesse contexto da palavra. E se eu estou falando é porque alguém precisa ouvir. E esse alguém que precisa ouvir começa comigo. Eu preciso ouvir. Eu preciso lembrar que eu sou pecador. Eu preciso lembrar que sem Deus eu nada posso, nada sou. Eu preciso lembrar para mim mesmo que eu sou completamente dependente de Deus. Eu preciso lembrar que se eu largar da presença de Deus, eu sou o pior homem do mundo. Eu cometo os maiores delitos do mundo. Eu sou mau, eu sou cruel. Como dizia aquela música, eu sou terrível. Sem Deus, eu me torno um animal e acabo com a minha vida. Eu preciso reconhecer isso todos os dias. Se eu for andar pelos meus desejos, se eu for andar pelas minhas vontades, no dia seguinte eu estou morto, espiritualmente. A chama do Espírito se apaga em mim. E eu vou para as profundezas do mar, como foi Jonas. Entenda que tudo isso que eu falo para vocês, eu estou falando para mim primeiro. Segunda coisa, queridos, importantes que a gente precisa entender da oração, é que a oração ela precisa ser intensa. A oração, ela precisa ser intensa. Para que a oração mude a nossa vida, ela precisa de intensidade. Não pode ser uma oração superficial, como aquela que muitos de nós fazemos antes de comer e dormir, por exemplo. Senhor, obrigado por este alimento, e vamos comer. Não está errado, porque aquele momento é o momento que você vai se alimentar. Você está agradecendo o seu pão de cada dia. Isso é uma oração superficial, tranquila, e é para ser feita. E isso, na verdade, é só por desencargo de consciência. Você está orando, agradecendo a Deus, tendo a consciência de que aquele alimento foi provisão de Deus. Quando você ora de dormir, antes de dormir, é uma oração de consciência de que você está agradecendo pelo dia,
por todos os livramentos, por tudo aquilo que Deus te fez. E você tem uma cama, um lugar, um teto para você dormir e descansar. E não está nada de errado com isso, pelo contrário, precisa agradecer por todas as coisas. Mas a gente precisa, nas orações específicas, ser uma oração intensa. Quando a gente fala intensa, essa palavra tem a ver com profundidade. Tem que ser uma oração profunda, uma oração plena. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2 deixa claro isso. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao seu Senhor, ao seu Deus, e disse: o meu desespero, clamei ao Senhor. E ele respondeu: do ventre da morte gritei por socorro, e ele ouviu o meu clamor. Olha a intensidade, a profundidade de Jonas. Perceba, Jonas clamou ao Senhor. Sabe, a palavra clamor, ela significa implorar, significa insistência, significa um nível de voz mais intensa, com mais autoridade, com mais credibilidade, com mais profundidade. É reivindicar, é trazer o cumprimento daquilo que você tem certeza em Deus. Eu imagino que o peixe, o grande peixe, não deve ter gostado de um homem lá dentro gritando, dentro do seu estômago. Mas Jonas não estava nem aí. O que ele queria era ser salvo e liberto daquela prisão, daquela morte espiritual, de qualquer maneira. A oração que transforma, queridos, é uma oração que vem de dentro do coração. Na verdade, quem está gritando e clamando é o seu coração, é a sua alma, é o seu espírito. Jonas não estava dentro de um templo. Jonas estava no local errado, chamado desobediência. Mas mesmo assim, a sua oração intensa subiu aos céus. Subiu aos céus. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho costume, e fica aqui uma dica. Faça um caderno de oração. Faça um caderno de oração. Eu tenho aqui um. Isso aqui é o meu caderno de oração. Aqui eu tenho, orações que eu escrevo todos os dias. Fica aqui na minha mesa. Em cima dele fica uma caneta só para isso. Registre as suas orações. Escreva as suas orações. Escreva os seus pedidos. E depois escreva as respostas que Deus te deu. Tenha esse costume, faça um caderno de oração. Das suas orações específicas. Registre isso. Tenha esse costume. Ore com intensidade. Ore com objetividade. Clame a Deus. Mantenha os seus registros. Sim, Kenny, é uma forma de orar. Mas esse caderno de oração que eu estou sugerindo é oração mesmo. Ali eu escrevo: meu Pai, meu amado Deus, escrevo o que eu quero, preciso tanto da sua ajuda, hoje eu estou orando especificamente para esse caso, esse momento. Eu tenho um caderno que é outro, é um outro menor aqui, eu tenho o nome de vocês todos nele. Todos. Eu coloco lá o nome de vocês e oro por cada um de vocês todos os dias. Por cada um de vocês.
a grande maioria eu conheço aqui, mas tem gente que eu não conheço pessoalmente. Mas Deus conhece. Deus conhece. Eu oro por cada um de vocês, pedindo que Deus guarde, que livre do mal, que dê graça, sabedoria, discernimento, força, perseverança, harmonia de família, saúde. Existem pessoas aí que nunca me pediram oração. Mas a questão não é essa. A questão é que eu amo vocês, quero estar com vocês, quero ver o crescimento de vocês, quero ver vocês em Deus, mesmo aqueles que eu não conheço. Eu quero que vocês vivam uma vida plena em Deus. Então escrever, Kellen, é uma oração. Mas escreva o seu pedido de oração. Faça um caderno de orações. E coloque ali as intensidades das orações de vocês. Amém, queridos? Orem com intensidade, objetividade. Existe um pastor coreano, eu acho que ele já faleceu, eu não tenho certeza. Ele chamava ou chama Po Yong-cho. É um japonês coreano. A igreja dele é uma das maiores igrejas do mundo, tem milhões e milhões e milhões de membros. E ele escreveu um livro, eu acho que eu tenho aqui na minha estante de livros, depois eu preciso ver o nome. É um livro pequenininho, não é um livro muito grande. O título do livro, se eu não me engano, é A Oração que Deus Recebe. Alguma coisa desse tipo. E ele diz que todas as orações elas devem ter nome, títulos, e elas devem ser claras e objetivas. Isso não significa que Deus não sabe o que você quer, mas isso significa que você mostra a sua clareza daquilo que você quer para a sua vida. E um dia ele fez uma oração muito simples, ele inclusive conta nesse livro. A gente já está caminhando para o final, tá, gente? Ele conta nesse livro que ele era criança. Ele devia ter uns 11, 12 anos. E ele disse para Deus assim, meu Deus e meu Pai, ele escreveu, eu gostaria de fazer um pedido. O Senhor sabe muito bem que eu amo andar de bicicleta. Mas a minha família, os meus pais não têm condições de me dar uma bicicleta. Mas como eu sei que o Senhor é o meu Pai, e ele escrevendo isso, eu gostaria de te pedir uma bicicleta. Aí ele colocou lá 2 pontinhos. Ele descreveu a bicicleta. Senhor, eu quero uma bicicleta vermelha, que o pneu dela seja um pneu mais grosso, que o quadro da bicicleta seja um quadro assim, assim, assim. Ele escreveu. Ele dobrou o papel e guardou na sua caixa de brinquedo. 3 dias depois, uma pessoa bateu na porta da casa dele. O pai foi atender a porta. E era uma pessoa que estava com uma bicicleta. E disse para o pai assim, olha, eu comprei uma bicicleta para o meu filho e meu filho quis que eu doasse essa bicicleta para alguém, essa outra que ele tinha. E eu estou aqui porque você é meu vizinho e eu quero saber se seu filho não quer essa bicicleta. O pai não sabia de nada. Aí o pai chamou o filho, o Po Yong-cho. E ele foi na porta lá da casa e quando ele olhou a bicicleta, era exatamente como ele tinha pedido, vermelha, com aro daquele jeito, com pneu mais grosso. E quando ele escreveu isso agora nesse livro, ele já um senhor, o Po Yong-cho tinha 70 e poucos anos, quando ele escreveu esse livro, e ele falou que é assim que deve ser a nossa oração. Isso é uma oração de intensidade. A oração intensa, ela é uma oração com objetivo claro.
Ah, pastor, mas será que eu vou orar por uma bicicleta? Queridos, ore por tudo aquilo que você precisa na sua vida. Se ela estiver no centro da vontade de Deus, ela será realizada. Olha o que Tiago diz. Tiago deixa bem claro. Ele diz assim, na sua carta, na sua epístola, Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não sabe pedir. Numa outra versão ele diz, quando pedirem e não receberem, é porque não souberam pedir. Sabe, as nossas orações, elas não podem ser vagas. Tem gente que vira para mim e fala assim, pastor, eu não peço nada, eu só agradeço. Eu falo para ela, que pena. Que pena. A pessoa até assusta. Eu falo, eu não estou falando pena de agradecer. Não, agradeça sempre. A oração, ela tem que ser uma oração de gratidão. Mas o próprio Jesus Cristo diz, pedi e dá-vos-á. Será dado a você. Peça. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta será aberta. Pede. Se você vive no centro da vontade de Deus, se você vive baseado na palavra de Deus, tudo que você pedir a Ele, o Pai concederá. O próprio Jesus Cristo diz isso. Tudo que você pedir em oração será dado. Peça. Peça sempre. E por último, queridos, para a gente finalizar o nosso devocional, o que a oração precisa? A oração precisa ter fé e obras. Entenda que a fé vem primeiro, a obras em segundo. Ninguém é salvo, ninguém recebe, ninguém pelas obras. Não tem a ver com o que fazemos. Tem a ver com o que cremos. A fé vem primeiro. A fé vem primeiro. Nós vimos que Jonas, dentro daquele ambiente que ele estava, ele se angustiou, se viu preso, distante. Porém, chegou um momento ali que ele parou de se lamentar. E ele disse o seguinte, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti e cumprirei totalmente o que eu prometi. Porque ele disse para Deus, antes de acontecer toda essa catástrofe na vida dele, quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele disse que iria, mas não foi. E aqui ele diz, agora cumprirei totalmente o que prometi. Porque a salvação vem do Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9. Jonas colocou a sua fé em ação. Ele começou a agradecer por tudo que decidiu fazer e obedecer. Sabe, querido, isso nos ensina que a oração que transforma a vida, que transforma a alma, o espírito, ela precisa ser uma oração de atitude, de fé. Fé não é um sentimento, fé é um estilo de vida. Fé é a forma que você vive. Tiago capítulo 2, versículo 14 nos diz, meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? O que ele está dizendo com isso? Quando cremos em Jesus Cristo, nós somos salvos, porque começamos a viver nele. Eu creio e pratico. Eu creio e vivo. Eu creio e faço. Eu creio e realizo. Não basta dizer eu creio e acabou, fica de braço cruzado e está tudo bem. Não. A ação é consequência da fé. Então, quando você orar, entenda que a sua oração ela precisa ser uma oração de prática. Se você na oração diz que vai fazer, faça. Não fique esperando o agir de Deus de braço cruzado. Lembra, como eu sempre falo aqui, a oração
A nossa vida, o compromisso de Deus com nós, é numa vida em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que creem nele e estão realizando por ele. Creem nele e estão fazendo por ele. O que você tem feito por Deus? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito com Deus? A fé sem obras é uma fé morta. O que nos salva é a nossa fé em Cristo. Todo aquele que confessar o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, a ele será dada a vida eterna, a salvação. Mas o que evidencia a minha fé? O que demonstra a minha fé a Deus? As coisas que eu faço por ela. Eu amo o próximo por causa da minha fé em Deus. Eu ajudo o próximo por causa da minha fé em Deus. Eu oro pelo próximo por causa da minha fé em Deus. Eu sirvo o próximo por causa da minha fé em Deus. Tudo começa na minha fé em Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Oração, o que ela precisa? Ela precisa ter reconhecimento de que somos completamente dependentes dele. Ela precisa ser intensa, objetiva, clara. Diga o que você realmente quer. E ela precisa ter fé e obras. Ela precisa ter fé e obras. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. Tenha uma vida de oração, não negocie isso. Não faça desse devocional, a gente vai orar agora, mas não faça desse devocional o único momento que você tem com Deus no seu dia, não. Eu termino esse devocional, eu vou realizar as coisas que eu tenho para fazer. Eu vou para a igreja, eu vou responder algumas coisas que chegam para mim, eu vou meditar na palavra, eu já vou preparar o devocional de amanhã, vou orar a Deus, A vida continua com Deus. Deus não é um Deus de momento. Deus é um Deus de presença, de participação, de caminhada. Vida com Deus é uma vida de caminhada diária ao seu lado. É uma vida prática. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar para que Deus nos fortaleça nesse novo dia, nessa nova semana, e que a tua graça nos alcance mais uma vez, e que as tuas misericórdias se renovem em nós mais uma vez. Mais uma vez. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos e continuamos nessa presença gloriosa. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nos acordar, porque toda vez que o Senhor nos acorda, o Senhor está dizendo para cada um de nós que os teus planos continuam de pé. Toda vez que o Senhor nos acorda, o Senhor renova em nós a tua misericórdia. Por causa dela não somos consumidos. Por causa dela somos perdoados. Quando o Senhor nos acorda, o Senhor mostra que não desistiu de nós e somos gratos por isso. Obrigado, Pai, por esse teu grande amor que nos alcançou e nos alcança toda manhã. Como é bom acordar diante da tua presença, ser acordado pelo teu Espírito e nos colocar diante da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela palavra de hoje que nos ensinou a orar. Ensinou que a nossa oração ela precisa ter reconhecimento. Precisamos realmente reconhecer quem somos. Reconhecer a nossa fraqueza, o nosso pecado, os nossos delitos. Reconhecer a nossa necessidade plena no Senhor. Precisamos sim, Deus. Precisamos do Senhor, precisamos do teu agir, precisamos do teu socorro.
Ah, Senhor, como precisamos do Senhor. Como diz a tua palavra, o próprio Jesus disse: em mim nada podeis fazer, e não podemos mesmo. Por isso, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Queremos caminhar ao teu lado, queremos caminhar no Senhor. Obrigado por nos ensinar que a oração ela precisa ser intensa, específica, objetiva, clara. Que nem o exemplo que demos desse pastor que orou por uma bicicleta quando era criança. E o Senhor, com muito amor, carinho, o atendeu. Eu sei que é uma coisa simples, mas mostra que o Senhor está com os teus ouvidos inclinados sobre o nosso clamor. Por isso, Pai, que nos faça andar diante da tua presença, agradando o teu coração, vivendo a tua palavra, vivendo no centro da tua vontade, porque sabemos que é assim, tudo que pedirmos, o Senhor, em tua infinita misericórdia e graça, nos concederá. Obrigado, Pai, obrigado por nos ensinar a orar dessa forma intensa. Que possamos, a partir de hoje, ter o nosso caderno de oração, onde podemos anotar todas as nossas orações diárias e esperar que a resposta será feita pelo Senhor. Obrigado por nos ensinar, através da tua palavra, que a nossa oração ela precisa ter uma oração de fé e de obras. Precisamos crer e realizar. Precisamos crer e fazer. Precisamos crer e agir segundo a tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra que de uma forma tão clara e objetiva nos ensinou detalhes importantes sobre a oração. Através da experiência de Jonas, aprendemos como devemos orar. E que possamos fazer da oração, Pai, um estilo de vida. Que possamos orar todos os dias, na certeza de que o Senhor nos atenderá. Obrigado, Pai. Eu oro por aqueles que estão online comigo. Eu te peço, Pai, que esta palavra produza frutos do entendimento no coração de cada um deles. Que eles possam ter vontade, ousadia, coragem de ter uma vida de oração, porque é questão de sobrevivência, é questão de vida. A oração, ela muda a vida de nós. Por isso que eles possam ter essa coragem de estar em espírito de oração todos os dias na sua vida. Por isso, Pai, eu te peço, os abençoa. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família, os filhos, os trabalhos. Pai, visita cada vida agora de forma íntima e profunda e sonda os corações. Se houver alguma coisa que te desagrada, se houver alguma coisa que não esteja de acordo com a tua vontade, Senhor, que seja queimado agora pelo fogo da tua glória. Todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda doença, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, caia por terra agora. E que haja espaço somente para a tua presença, para a tua paz, que excede todo o entendimento. Abençoa, Pai, todas as esferas da vida deles sejam tocadas, alcançadas pelo Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Não existe nenhuma oração que não chegue ao seu trono. Mas eu te peço, Pai, age de uma forma sobrenatural na vida de cada um deles. Que eles possam reconhecer e ver que só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas peço por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra, esta presença os alcance e que eles possam ser transformados pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. E que eles possam ter uma vida de oração intensa, de reconhecimento e que tenha fé e obras e que eles possam viver plenamente na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Obrigado, Pai, anda conosco, nos ajuda a caminhar mais uma vez nesse dia e que possamos viver esse dia de forma intensa, plena, na Tua presença. Que seja um dia cheio da Tua graça, cheio do Teu favor sobre nós. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe e que seja um dia extremamente abençoado. Que esta palavra que foi dita aqui hoje possa produzir frutos do entendimento no seu coração. Que vocês possam ter essa palavra de hoje ecoando no seu dia. E que vocês possam viver plenamente
na certeza de que uma vida de oração é uma vida no altar, é uma vida na presença de Deus todos os dias. Tenha da oração e faça da oração o seu estilo de vida. Amém, queridos? Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pelo carinho de vocês. Vamos caminhando junto. Vamos todos os dias, se Deus permitir, estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã para um devocional, para uma palavra de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe vocês e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de novo às 6 horas da manhã para mais um devocional. Chama mais alguém, compartilha esse perfil, compartilha com mais pessoas. Vamos espalhar esperança, o mundo precisa de esperança. Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia, o meu carinho. Se você não assistiu essa live, ela vai ficar gravada no meu Instagram, depois ela vai subir para o YouTube. Compartilha, vamos espalhar esperança para um mundo sem esperança. Amém? Que Deus os abençoe, querido. Tenha um bom dia, uma ótima semana em Cristo Jesus. Fiquem com Deus.